Fala aí, torcedor do nosso canal Total Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da vitória do Cruzeiro sobre o Fortaleza, 1-0 no Mineirão. Gol marcado pelo Christian aos 20 minutos do primeiro tempo. Vitória importante aí do Cabuloso, que mantém o Cruzeiro na briga pelo título brasileiro. Nesse momento, Cruzeiro chegando aí aos 56 pontos na competição. Após o pós-jogo aí, o debate, eu vou estar trazendo a classificação completa do Brasileirão 2025. Antes de soltar o vídeo para a gente estar reagindo aqui no nosso canal, quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Cruzeiro, tudo da Raposa você encontra aqui no nosso canal Total Futebol. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro. Mas acabou de terminar Cruzeiro e Fortaleza, que foi um super jogo também, que fala muito do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro com mais uma vitória. O Cruzeiro que se recusa a não lutar pelo título da competição. E lá embaixo, na parte de baixo da tabela, na zona de rebaixamento, está o Fortaleza, muito afundado no Z4. Eu estou ao lado do meu amigo Elton Serra esta noite e dou boa noite para ele. Fala, Elton, tudo bem? Boa noite. Bem-vindo ao Sport Center. Tudo bem, Marcela? Boa noite para você, boa noite, fã de esportes. Estamos de azul, não é na verdade coincidência, né? Mas o azul do Cruzeiro também acabou voltando a vencer no Campeonato Brasileiro e a torcida estava preocupada com os resultados. Não veio com grande desempenho, mas veio com um resultado que coloca o Cruzeiro não tranquilo no G4, mas firme por uma briga na Libertadores, que é o primeiro objetivo dessa equipe. E a gente vai falar também, né, Marcela, desse jogo do Corinthians contra o Atlético pensando na Sul-Americana e o Corinthians dando uma respirada, pensando também no seu objetivo do fim do ano, né, que é disputar as semifinais da Copa do Brasil. Pois é, tivemos um pouco mais cedo a partida do Corinthians contra o Galo, uma vitória importante também na Neoquímica Arena. Mas vamos conversar com a Nath Andrade, ela acompanhou essa vitória do Cruzeiro e chega aqui no Sport Center para contar os detalhes pra gente e aquele alívio do torcedor do Cruzeiro, que tem esse objetivo de chegar na Libertadores, mas claro, ainda sonha, quem sabe, com o título. Fala, Nath, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Marcela, boa noite, Elton, boa noite, fã de esportes. Pois é, caiu uma chuva fininha aqui no Mineirão e essa chuva lavou a alma do torcedor cruzeirense, acabou com aquela sequência de 4 jogos sem vencer e acabou com uma sequência ainda mais impressionante. Tinha 20 anos que o Cruzeiro não ganhava do Fortaleza aqui no Mineirão. A gente brinca que o Leonardo Jardim, ele gosta de quebrar tabus, mas um tabu quebrado para conta do treinador cruzeirense. E o Cruzeiro resolveu esse jogo rapidinho. Logo no início do primeiro tempo, o Arroio fez uma jogadaça, tocou para o Christian, que abriu o placar e fez o único gol da noite. O Fortaleza tentou muito, foi um jogo difícil, principalmente no segundo tempo para o Cruzeiro. Fortaleza fez ali uma blitz na área celeste, mas não adiantou, o Cruzeiro venceu, acabou com esse tabu, jogou a zica para longe e continua na briga, né? Principalmente pela Libertadores. A gente tem que lembrar que o Leonardo Jardim, o Pedro Lourenço também, eles sempre falam que o Cruzeiro ele não veio nesse Brasileirão para brigar por título, mas para brigar pela vaga na Libertadores. O Cruzeiro via ali o Mirassol se aproximando, os times que estão fora do G4 pontuando, vinha sem pontuar. Há 4 partidas conseguiu tirar esse peso das costas e tirou esse peso das costas com muitos desfalques. A gente tem que lembrar que o goleiro Cássio sofreu um choque de cabeça na quarta-feira. Ele ficou fora desse jogo por concussão. Quem jogou foi o Leonardo Aragão. Quem não jogou também foi o Caio Jorge, ele estava até num camarote aqui pertinho da gente, no lugar dele. Entrou o Gabigol e tiveram 2 novidades nas laterais. Os 2 Cauã Moraes e Cauã Prates jogaram nas laterais do Cruzeiro, 2 jogadores muito jovens. E teve o Arroio também, Arroio que não vinha sendo titular, entrou no lugar do Wanderson. Hoje o Leonardo Jardim fez tudo que a torcida pedia e deu certo, saiu com a vitória, mais de 40 mil presentes aqui no Mineirão. A torcida cruzeirense sai muito feliz, muito satisfeita, apesar de preocupada com o que o time apresentou no segundo tempo, Marcela. Pois é, tá certo, Nath. Muito obrigada, então. Daqui a pouco tem entrevista do Leonardo Jardim e a gente mostra também para vocês, tá? Fãs de esportes, são coincidência, então, as laterais de Cauãs do Cruzeiro. Vamos mostrar as estatísticas dessa partida? A Nath bem lembrou que o Léo Aragão estava no gol e conseguiu
essa vitória para o Cruzeiro. Defendeu absolutamente tudo que tentou o Fortaleza no finalzinho do segundo tempo. Olha o Cruzeiro, posse de bola de 55% a 45% do Fortaleza. Finalizações, o Fortaleza 18 finalizações a 10, principalmente pelo que foi a segunda etapa. Finalizações no alvo 4 a 5, o Fortaleza também melhor em finalizações no alvo. Grandes chances, 2 grandes chances para cada lado. Ações na área rival 11 a 23 do Fortaleza e escanteios 3 a 6. É claro que são números que falam muito pelo que foi a partida e pelo primeiro gol do Cruzeiro logo aos 20 minutos do primeiro tempo. Fortaleza também nessa luta para tentar ainda ter alguma esperança contra o rebaixamento, mas o Léo Aragão foi muito bem hoje. O Cássio está fora, está em protocolo de concussão, volta a treinar apenas na próxima terça-feira. Elton Serra, claro, quero a tua opinião em relação a Cruzeiro e Fortaleza. São os 3 pontos que precisa comemorar, é claro. Deixa o time no G4, que também dá uma certa esperança ao torcedor de que estará diretamente na Conmebol Libertadores do ano que vem, mas fica aquela coisa meio desconfiada ali, pelo que foi o segundo tempo. Poderia o Fortaleza ter empatado facilmente. Primeiro que o Cruzeiro vinha dessa sequência de 4 jogos sem vencer, tinha perdido um jogo e depois 3 empates consecutivos. É claro que isso traz uma insegurança, principalmente no momento em que o time tenta se firmar entre os 4 primeiros colocados e se distancia um pouco, né, da luta pelo título, até por conta de ter um jogo a mais, nesse momento até 2 jogos a mais. Então, o Cruzeiro precisava voltar a vencer. E enfrentando o adversário, e aí vamos excluir o que o Fortaleza fez até janeiro desse ano, né? Era um adversário de zona de rebaixamento. Por mais que tenha essa tradição, nos últimos anos ter arrancado da parte de baixo da tabela até para chegar à Libertadores, né, como aconteceu em 2022, é um Fortaleza muito frágil e o Cruzeiro é um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro. Então era natural que o Cruzeiro se impusesse desde o início, mesmo não sendo uma equipe de posse de bola o tempo inteiro. Não é a característica, inclusive, desse Cruzeiro do Leonardo Jardim. E não é um time também, né, Marcelo, de fazer muitos gols. O Leonardo Jardim chegou ao seu 44º jogo pelo Cruzeiro e só 5 vezes o Cruzeiro fez 3 gols ou mais numa partida. Então é um time eficiente. Conseguiu no primeiro tempo, a Nath trouxe a escalação, com o Christian e o Arroyo, né, jogando pelos lados do campo. O Christian começando pelo lado esquerdo, depois caindo pelo lado direito, onde se sente mais confortável. O Arroyo faz a jogada e o Christian faz 1-0. O Cruzeiro baixou um pouco mais suas linhas de marcação, o Fortaleza passou a ter um pouco mais a bola. O Lucas Sacha até falou no intervalo, né? A gente teve a oportunidade na segunda metade do primeiro tempo e arriscar um pouco mais, porque o Cruzeiro se retraiu e a gente não conseguiu fazer o jogo fluir. O Fortaleza teve a bola, mas não foi consistente no primeiro tempo. Foi consistente no segundo, foi um time que a gente viu nos números. Atacou mais, né? Teve menos posse de bola, mas atacou mais. Teve mais oportunidades até de empatar o jogo. As mudanças feitas até pelo Martim Palermo, né? Ele colocou o Pierre no lugar para fazer essa função de meio atacante. O Moisés, né, que é um cara tão ausente, entrou para tentar também pelo lado esquerdo dar um pouco mais de profundidade a essa equipe do Fortaleza. Ele fez a dobra ali, o Diogo Barbosa entrou no lugar do Bruno Pacheco até para ajudar na reta final a construir no jogo, mas aí o Cruzeiro se retraiu. Foi um time que não conseguiu ter a bola como gostaria no segundo tempo, passou a se defender muito mais do que atacar, sofreu alguns sustos, né, o Marinho tentando aquele chute de longe aí, tentando surpreender o goleiro do Cruzeiro, mas no fim das contas valeu também muito por conta do sistema defensivo consistente desse time do Cruzeiro. Por mais que tenha sofrido, é um time que sabe suportar pressão. E já mostrou isso na temporada em jogos bem complicados. Foi mais um jogo complicado, Marcelo, e o resultado valeu mais que o desempenho. É claro que o Cruzeiro tem o Palmeiras na próxima rodada. O Cruzeiro tem a chance de diminuir a distância para o líder do campeonato. E jogando o que jogou contra o Fortaleza, talvez não consiga. Mas precisava do resultado para recuperar a confiança e pensar nesse próximo jogo com um pouco mais de autoridade. Do Cruzeiro que a gente viu durante boa parte do Campeonato Brasileiro. Infelizmente não é o caso do Fortaleza, né? Um time que realmente vai afundando na zona de rebaixamento e infelizmente vai caminhando para a Série B, porque o poder de reação não tem sido suficiente, né? Para tentar pelo menos respirar nessa reta final de campeonato. Elton, deixa eu colocar aí, então, algumas telas para os fãs de esportes. Uma tela que fala sobre o Gabigol e eu também quero colocar os números do Leonardo Jardim
para vocês, tá, fãs de esportes? O Gabigol, que entrou hoje e perdeu uma chance incrível, acabou perdendo ali o tempo da bola. Mas olha só, o Cruzeiro, né, desde a estreia do Leonardo Jardim, 44 jogos, são 22 vitórias, 13 empates e 9 derrotas, um aproveitamento de 59,8%, 61 gols marcados, uma média boa de 1,39 e 32 sofridos, 0,73. E aí tem essa vitória, mas essa vitória importante do Cruzeiro em cima do Fortaleza. Tá aí o Leonardo Jardim, que vem agradando o torcedor do Cruzeiro, sim, principalmente pelo que faz no Campeonato Brasileiro. E olha o Gabigol contra o Fortaleza, né? Nessa partida contra o Fortaleza. 4 finalizações, uma finalização no alvo, uma grande chance, 3 ações na área rival e ele teve em sucesso de duelos 80%. O ranking dele no time em todos esses itens em primeiro e sucesso de duelos em segundo. Ele foi bem, mas é claro que aquele lance que ele acaba perdendo um pouquinho, o tempo da bola, Elton, fica na memória do torcedor, né? Pois é, a gente viu o Gabriel tendo a oportunidade de ser titular no lugar do Caio Jorge. Eu acho que é uma diferença até sensível nessa questão do sem a bola. Acho que o Caio Jorge contribui mais até no sistema defensivo do que o Gabriel. Tanto que era uma preocupação do torcedor do Cruzeiro com relação ao lado esquerdo, né? O Arroio com a bola é espetacular. E a preocupação era, será que ele faz a mesma função do Wanderson com consistência, agora tendo oportunidade, né, de começar a partida, mais uma oportunidade, e ele foi muito bem. Só que o Gabriel com a bola é diferente, né? E a gente sabe que é um jogador que pode ser decisivo. Teve aquela chance, né, de 2 oportunidades, uma o goleiro do Fortaleza defendeu, na segunda ele acabou chutando para fora, a primeira de perna direita, né, depois de perna esquerda. É um jogador que teve essa chance, como você falou, logo no iniciozinho da partida, para até mudar a própria forma do Fortaleza jogar, né? Porque um gol no início talvez trouxesse um pouco mais de abertura de espaços para o Cruzeiro. O Cruzeiro fez um gol logo na sequência, né? A gente tá vendo a jogada, mas o Gabriel ele acabou fazendo um jogo discreto, acabou sendo um jogador que, nessa função, né, de única referência, tendo a aproximação do Arroio, que saía da esquerda para dentro, ou do Matheus Pereira, que é um jogador também que ajuda muito, como praticamente um segundo atacante, e aí dá oportunidade até para o Gabriel jogar um pouco mais, fazendo pivô, atacando profundidade, né, tendo alguém ali para tabelar, acabou sendo um jogo abaixo dele. E ele teve a oportunidade de jogar os 90 minutos, né? É bem verdade que o Cruzeiro tinha opções restritas no ataque para fazer essa função. O Bolassi acabou entrando no lugar do Matheus Pereira para fazer essa função de atacante, o Gabriel saindo um pouco mais, mas também são características bem parecidas, né? Que o Bolassi não é um cara de referência, mas é um jogador que contribui principalmente na orientação. É claro que o torcedor espera dele gols, espera dele jogadas ofensivas que proporcionem gols ao Cruzeiro, mas eu acho que dentro da descrição do Gabriel nesse jogo, acabou sendo uma contribuição razoável. Obviamente que se espera um pouco mais dele. E a referência aumentou, né, Marcela? Porque o Caio Jorge é o principal jogador do ataque do Cruzeiro e a ausência dele foi muito sentida, obviamente, nessa partida. Pois é realmente um jogador que vai fazendo um ótimo campeonato brasileiro. Claro, já demonstrou um melhor futebol antes dessas últimas partidas. Agora descansa um pouquinho também, coloca a cabeça no lugar e quem sabe volta a marcar gols. O Caio Jorge, que estava muito nervoso no último jogo, né, no Clássico. Então tá aí, pessoal, foi o pós-jogo da vitória do Cruzeiro, 1-0 sobre o Fortaleza, vitória importante, mantém o Cruzeiro na briga pelo título e principalmente na parte de cima da tabela. Trazer a classificação do Brasileirão, tivemos 2 partidas hoje, o Corinthians vencendo o Atlético Mineiro por 1-0 e o Cruzeiro vencendo o Fortaleza também por 1-0. Na classificação, o Palmeiras lidera com 61 pontos, Flamengo vem em segundo com 58 e o Cruzeiro em terceiro com 56. O Cruzeiro tem 29 jogos, 16 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. O time fez 42 gols, sofreu 21 e está com um saldo de 21 gols e um aproveitamento de 64,4%. Deixa eu olhar aqui o próximo jogo do Cruzeiro. O próximo jogo do Cruzeiro vai ser contra o Palmeiras domingo que vem. E aí será fora de casa no Allianz Parque, 8h30 da noite. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Futebol.